Vamos avançar, vamos então falar de um dos temas de destaque de hoje, que tem a ver com os ataques na zona centro do país, em particular nas províncias de Manica e Sofala. De quarta-feira a este domingo houve 4 ataques. Vamos caracterizar cada um desses ataques e comentar sobretudo o que estes ataques significam, a sua intensificação significa em termos políticos. Há aqui vários elementos a ter em conta. Um deles é que o ataque de ontem em Sofala é feito numa altura em que o Suf Mamad está a trabalhar em Sofala no âmbito da revitalização das suas bases. Este é um elemento. O segundo elemento é que estes ataques de Mariano Nhongo são feitos depois do Presidente da República ter apelado à integração da junta militar da RENAMO no DDR. Este ataque também é feito num contexto em que Mariano Nhongo denunciou na quarta-feira passada a um canal alemão de que os seus filhos estavam a ser vítimas de tentativa de assassinato. Vamos então ver a peça de ontem, que reporta que os autocarros foram atacados quando estavam a ser acompanhados pela escolta militar, e depois vamos ao debate. Um grupo de homens armados disparou nas primeiras horas deste domingo contra 4 autocarros escoltados pela polícia ao longo da Estrada Nacional número 1, no troço entre Inchope e a sede do distrito de Gorongosa, na província de Sofala. Os alvos foram as transportadoras Sidlink e Nagi. Na sequência dos ataques, um dos passageiros de sexo masculino morreu no local e uma segunda pessoa morreu no Hospital Provincial de Manica, por onde fora transferida. Outros 8 passageiros contraíram ferimentos, sendo um deles em estado grave. Os sobreviventes contam os momentos dramáticos que viveram. Esse problema, primeiro carro, eu vi só começar a tirar bala. Aquele carro, o pneu dele partiu. Depois partiu, viu bala tá entrando na vidro. Segunda, viu bala, passou à frente aqui. Terceiro, começou nosso lado aí mesmo, 3 balas que saiu nosso lado. Primeiro entrou, passou. Segunda passou. Terceiro partiu esse ferro aí, de janeiro. 2 pessoas que estão sofrendo. Um partiu com a perna dele. Bala entrou na perna, outro bala entrou na barriga dele. Os motoristas dos 4 autocarros conseguiram conter o medo e conduziram os veículos até ao centro de saúde de Gorongosa. No hospital deram entrado 7 doentes. Destes foram atendidos para o regime ambulatório de hoje. 2 doentes que tiveram traumatismos ligeiros, apenas de tipo respirativo, e mais 2 que transferimos para o Hospital Provincial de Chimoio, que tinham lesões graves. A Polícia da República de Moçambique confirmou os ataques, mas não entrou em detalhes, tendo garantido que nesta segunda-feira irá se pronunciar sobre este caso. Refira-se que este é o segundo ataque em menos de 5 dias contra autocarros. O primeiro ocorreu na passada quinta-feira, na mesma região, contra 3 autocarros. Bem, vamos ao encontro do nosso colega Carlitos Kadang, na província de Manica. Devido a obras que estão a decorrer neste momento na cidade de Chimoio, toda a província de Manica não tem neste momento acesso à internet, daí que vamos ao encontro do nosso colega Carlitos Kadang a partir do telefone, porque de qualquer forma a informação chega e passa para o grande público e este é o nosso principal objetivo. Carlitos Kadang, muito boa noite. Carlitos Kadang, conforme discutíamos quando preparávamos o programa de hoje, há aqui muitas particularidades em relação a estes ataques. Um dos primeiros é a intensificação. Nunca tínhamos visto Mariano Nhongo em tão curto espaço de tempo. Portanto, de quarta-feira a domingo, a realizar 4 ataques. O outro aspecto importante é que um dos ataques foi feito durante uma escolta das Forças de Defesa de Moçambique. Portanto, escoltas diárias que acompanham autocarros de particulares, autocarros de viaturas de particulares que usam a Estrada Nacional número 1. Carlos Kadang, que vive aí, que tem acompanhado o surgimento da Junta Militar da RENAMO, que notas é que nos pode transmitir a partir da zona onde, de facto, ou das proximidades do local onde tem havido estes ataques? Muito boa noite, Boaventura Mucipo. Boa noite, caros telespectadores da STV. De facto, nos últimos dias houve um recrudescimento dos ataques armados, sobretudo nas estradas nacionais número 1 e 6. Na estrada nacional número 1, os ataques ocorrem entre Save,
entre o Rio Save a Buxungue, portanto um troço de pouco mais de 100 e tal quilômetros, e também ocorre entre Inchope a Gorongosa, num troço de mais de 60 quilômetros. O que acontece é que nos últimos dias, estes mesmos atacantes, além do que era habitual, que era um sistema praticamente de querer desestabilizar a economia nacional, houve desses ataques que houveram, portanto, eles também atacaram a particulares, o que não era comum, Boaventura Município. Nota-se aqui, portanto, uma zanga por parte de Mariano Nhongo. Aliás, Mariano Nhongo deu recentemente uma entrevista a um canal internacional, referimos-nos nós da DW, o canal de Vela, em que referia que iria atacar, sobretudo Nhamatanda, pelo facto das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, portanto, terem disparado vários tiros contra um dos filhos de Mariano Nhongo. Ele ameaçava atacar. E isso acontece justamente numa altura em que o presidente da Renamo encontra-se a partir de hoje na província de Sofala. Nota-se aqui, Boaventura Município, uma espécie de, digamos, uma espécie de alguma reivindicação de Mariano Nhongo. Ora, é importante referirmos aqui que desde que se assinou o acordo de paz e cessação de hostilidades entre o Presidente da República e o líder da Renamo, o atual líder da Renamo, o Sufo Momade, o Mariano não concordou que fosse o Sufo Momade a dirigir os destinos da Renamo. Daí que ele tornou-se dissidente e também levou consigo alguns homens armados. Portanto, o facto curioso aqui, Boaventura Município, é que Mariano Nhongo não dá a cara, ou seja, não diz o que ele pretende. Portanto, eu tenho contactos do Mariano Nhongo a partir das 16 horas de hoje, quando preparávamos mesmo este parlamento de reportagem. O Mariano Nhongo, os 3 contactos que eu tenho dele, simplesmente não atende chamadas. Portanto, é uma pessoa que não quer dizer, na verdade, o que ele pretende. Aliás, a mesma posição já teria sido manifestada pelas pessoas que estão a discutir aqui as negociações com o Mariano Nhongo, que ele não está a colaborar, Boaventura Município. E vejamos que ele, ao invés de atacar a economia, o setor econômico do país, tal como vinha fazendo nos últimos dias, atacava caminhões que saíam do Porto da Beira para os países do Interland, mas nos últimos dias ele mudou da rotina. Portanto, já está a atacar até pessoas civis. Ora, das pessoas que morreram nos últimos ataques que aconteceram, morreram 2 pessoas, portanto, houve vários feridos. Foram uma série de ataques que ele está a protagonizar ao longo da Estrada Nacional número 1, sinal de que Mariano Nhongo pode, em parte, aliás, esses mesmos ataques ocorrem numa altura em que, na última sexta-feira, as Forças de Defesa e Segurança neutralizaram o filho de Mariano Nhongo, 3 filhos de Mariano Nhongo, fizeram com eles uma série de sedícias, portanto, até inclusive tentaram disparar, mas os filhos acabaram fugindo e ele, há um áudio que circula nas redes sociais dando conta destas ameaças. Aliás, Mariano Nhongo foi claro de que iria destruir, portanto, a vila-sede do distrito de Nhamatanda. Ora, Boaventura Município até agora não se compreende o que Mariano Nhongo, pronto, tem a querer saber, o objetivo dele em relação aos ataques. Mas o certo é que sabe-se aqui Mariano Nhongo, portanto, não concorda com a atual liderança de o Sufo Momade. Exato. Carlitos Kadang, muito obrigado pela sua intervenção por telefone em direto a partir da província de Manica, uma das províncias afetadas com estes ataques da Junta Militar da Renamo. Juntam-se a nós 2 comentadores, Ricardo Raboco, a partir da província da Zambésia. Ricardo Raboco é analista político, é especialista em política internacional e resolução de conflitos. De Pemba, Cabo Delgado, junta-se a nós Fidel Terraciano, que é cientista político. Começo pela Zambésia com Ricardo Raboco. Ricardo Raboco, muito boa noite. Vamos primeiro tentar interpretar o que quer transmitir Mariano Nhongo com a intensidade ou a intensificação destes ataques. Portanto, 4 ataques mortíferos, portanto, o modus operandi aqui também altera
nota-se que enfrentam as forças de defesa e segurança, paralisam momentaneamente a Estrada Nacional número 1. Portanto, uma ação de força a que nós estávamos habituados, feitos pela Junta Militar da RENAM, que atacava no interior, uma e outra vez atacava na N1. Portanto, nota-se aqui uma maior estruturação do ataque. Como é que podemos compreender isto num contexto em que o Presidente da República estendeu a mão e apelou à Junta Militar da RENAM a integrar o DDR e consideremos que está em Sofala, em trabalho político, o Suf Mamad, homem a quem Mariano Nhongo desafia? Bom, muito boa noite, Boaventura Municipal, e boa noite ao colega do painel, Fidel Terenciano, e saudações extensivas aos telespectadores da STV, e muito obrigado uma vez mais pelo convite que me foi formulado para discutir assuntos sobre Mariano Nhongo e o DDR. Eu vejo aqui duas questões. A primeira é que a intensificação dos ataques na região centro do país visa, taticamente, Mariano Nhongo avançar para um processo negocial em posição de força. E, por outro lado, também visa, e isto não podemos desprezar, passar aqui, permita-me que diga isto, um certificado de incompetência ao atual líder da RENAM e, por via disso, forçar a um eventual congresso extraordinário dentro da RENAM para se poder eleger uma nova liderança. Por quê? Há um debate, embora não social e não socializado também no interior da RENAM, sobre a ideia de um chefe. Dentro da RENAM, a ideia de um chefe é de um bom chefe. É de um chefe que consegue, digamos assim, forçar o governo a negociar e, por via disso, impor as suas vontades. E, neste momento, uma franja significativa dos membros e simpatizantes da RENAM não vê em Suf Mamad um bom chefe. E é nesta tentativa de procura de um bom chefe que não é de se estranhar que haja um grupo significativo que apoie as ações de Mariano Nhongo, por vista a levar justamente, tal como dizia no meu introito, a um congresso extraordinário no interior da RENAM e, a partir daí, portanto, se eleger um substituto de Suf Mamad, que seria, no entender... Mas, professor Ricardo Naboco, acha possível a realização de um congresso extraordinário na RENAM para discutir a liderança do partido? Ou seja, por esta via de força de Mariano Nhongo, que, digamos, até tem problemas já com a justiça, se eventualmente Mariano Nhongo aparece hoje, tem problemas com a justiça, acha que ele, com este movimento, é capaz de provocar um congresso extraordinário na RENAM? Sim, é capaz de provocar um congresso extraordinário. Por quê? A questão de Mariano Nhongo é, a partir do momento que começa a protagonizar os ataques na região centro, uma questão do Estado e, por outro lado, uma questão da própria RENAM. Portanto, neste sentido, sendo uma questão da RENAM, começam a aparecer questionamentos por vários quadrantes, não só dentro da RENAM, mas também ao nível da sociedade em geral, no sentido de que até que ponto o Suf Mamad é capaz de criar a coesão interna dentro da própria RENAM. Portanto, havendo fações significativas que, direta ou indiretamente, apoiem Mariano Nhongo e, por via disso, passa-se um certificado de incompetência da ideia de que o Suf Mamad é um líder que não consegue trazer a coesão interna, não consegue, portanto, dialogar e se aproximar com os membros e simpatizantes da RENAM. E, por via disso, não representa os interesses supremos dos membros simpatizantes da RENAM. Aí pode, e os estatutos da RENAM abrem esse espaço, haver, portanto, um congresso extraordinário e avançar-se, portanto, para uma nova eleição que pode até significar ou a legitimação do Suf Mamad, ou, por outra, portanto, a extensão de um novo líder que pode, portanto, simbolizar a ideia de um bom chefe, tal como disse, a maior parte dos membros simpatizantes da RENAM pretende. Exato. Bem, passo a palavra ao Fidel Terenciano, cientista político a partir da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado.
concorda que Mariano Nhongo está a tentar pressionar a RENAMO, ou em concreto, Mariano Nhongo estará a pressionar a realização de um congresso na RENAMO para derrubar o Suf Mahamat, por um lado. A outra pergunta é o que Mariano Nhongo quererá transmitir com a intensificação desses ataques? Há esta entrevista que ele deu na quarta-feira, onde diz que houve um atentado contra os seus filhos, foram disparados 5 tiros, mas nenhum deles atingiu os seus filhos, e terá ameaçado ocupar ou destruir o distrito de Nhamatana. Portanto, será uma retaliação ao ataque que os seus filhos sofreram ou há outros objetivos por trás? O professor Ricardo Raboco já coloca aqui uma hipótese de Mariano Nhongo, estando o Suf Mahamat em Sofala, querer exercer alguma pressão para uma reunião extraordinária na RENAMO que possa provocar uma eleição. Pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todas e a todos que assistem neste momento a noite informativa, e quero também de forma sigilosa agradecer ao professor Ricardo que com essa oportunidade de partilharmos esse espaço. Eu penso que a problemática do Mariano Nhongo ela já está tomando outros contornos que devem agora ser analisados, não numa dimensão mínima, mas numa dimensão que já envolve a própria construção e consolidação do Estado Democrático como Moçambique. Eu penso que a problemática do Nhongo, neste momento, já extravasou a dimensão simplicista de discutir os ataques na zona centro, mas já começa a envolver fundamentalmente as estruturas não só do Estado, mas também as estruturas sociais governamentais, e que envolve fundamentalmente o funcionamento normal da economia e das nossas condições sociopolíticas como um todo. Eu penso que o Nhongo tem suas razões, o Nhongo tem suas circunstâncias que lhe levam a continuar a perpetuar esses ataques no centro de Moçambique. Ele também tem suas vontades, alguns sentimentos e ressentimentos, que cada um de nós pode analisá-lo considerando a linha ou a filosofia de ser que achar pertinente. Mas o que eu entendo, né, com esses ataques do Nhongo é que já começamos a extravasar a dimensão simplicista de um grupo mínimo atacando o sistema político ou o governo ou o Estado moçambicano como um todo, mas já começa a incluir também parte considerável da população rural que aos poucos vai apoiando essas incursões. Neste momento, eu teria algum tipo de cuidado de associar um projeto claro do Nhongo, impressionar com que as lideranças estruturais da RENAMO organizem de forma urgente um congresso. Bom, problemas técnicos com Ricardo, com Fidel Terrenciano, problemas de internet na cidade de Pemba, que não nos permitem esta intervenção. Assim que as condições estiverem reunidas, voltaremos a si. Vou ao professor Ricardo Raboco, na Zambésia. Fidel Terrenciano deixou aqui o essencial de que não concorda muito com esta ideia de que Mariano Nhongo quererá, digamos, forçar um congresso que permita a realização de novas eleições na RENAMO. Há aqui a ideia de que Mariano Nhongo poderá ter se reorganizado e reforçado, digamos, os seus guerrilheiros, e de que eventualmente poderá estar a ganhar algum apoio junto das comunidades. A ideia de não vermos a junta militar ou o grupo de Mariano Nhongo como um grupo muito pequeno, inicial, mas que hoje, passado este tempo, ele poderá ter se reestruturado, incluindo o silêncio a que acompanhamos nos últimos meses, pode ter sido um silêncio estratégico. Portanto, concorda com estas colocações aqui do Fidel Terrenciano? Assim que voltarmos a ele, vamos aprofundar ainda melhor. Sim, em parte concordo com as análises do colega Fidel Terrenciano, porque na verdade o que nós aqui avançamos são hipóteses. E é justamente nesta medida em que volto a reafirmar
E, eventualmente, aqui Mariano Nhongo estará a ser um instrumento deste grupo que pretende pressionar a um congresso extraordinário dentro da Renamo. O segundo ponto é que, estratega militar que é, e pelo que se sabe até então, ele fazia parte da especialidade de sabotagem, não quero aqui acreditar que Mariano Nhongo, ao avançar para esta aventura, diga-se de passagem, de se rebelar violentamente contra o Estado para forçar uma negociação, como disse, em posição de força, ele não terá acautelado as questões também de retaliação do próprio Estado, principalmente envolvendo as suas famílias, sobretudo a família do primeiro grau. Então, por isso, eu não quero acreditar que a intensificação dos ataques seja reflexo da retaliação por uma suposta perseguição dos seus filhos por parte das forças de defesa e de segurança. Mas sim, como disse, pretende, como se soube dizer em linguagem comum, com uma só cajadada aqui, portanto, matar dois coelhos. Forçar o Estado a uma negociação, a uma posição de força, no sentido de reivindicar, tal como se vê desde muito, uma reintegração muito mais justa, muito mais condigna, a avaliar, portanto, pelas condições atuais a que estão, portanto, submetidas, portanto, a maior parte dos guerrilheiros da Renamo, sobretudo aqueles que, desde a primeira hora, portanto, filiaram-se à Renamo, portanto, digo aqui, do processo, portanto, da Guerra dos 16 anos. E, em segundo lugar, como disse, é forçar justamente este Congresso Extraordinário no sentido de substituir a liderança. Porque o sentimento de uma aparente letargia, uma aparente inação por parte do Yusuf Momadi, e sobretudo na ideia de simbolizar e representar os reais interesses dos membros da Renamo de base, já começa a ser saliente. Por isso, tal como dizia o colega Fidel Teresiano, não é de se estranhar que Mariano Nhongo, neste momento, tenha apoio significativo de uma base social da Renamo, que é, portanto, como se sabe, eminentemente rural. Mas também não é de se estranhar que, ao nível da Renamo, existam forças políticas, que outros chamariam de facções, que também estejam a apoiar, seja do ponto de vista material, ou mesmo do ponto de vista, digamos, de ideias, a Mariano Nhongo. Exato, muito bem. Já recuperamos o sinal com Fidel Teresiano. Fidel Teresiano desenvolvia o raciocínio de que o Mariano Nhongo não pretende pressionar a Renamo a um congresso que eleja um novo presidente. O que pode continuar a desenvolver o seu pensamento? Obrigado, Mocipo, mais uma vez. Eu penso que, neste momento, Mariano Nhongo não tem uma base de apoio sólida do ponto de vista do número efetivo das pessoas que participam diretamente no Congresso. Existe uma tendência, pelo menos o que eu tenho acompanhado, de processos híbridos muito interessantes, segundo os quais boa parte da opinião pública como um todo, aqui externamente, até não tem apoiado diretamente aquilo que são as ações do Nhongo neste momento. O que está acontecendo, na minha percepção, é que realmente existem novas demandas no contexto da Renamo. Essas novas demandas que per si são concorrentes porque nós verificamos aqueles que estão na política ativa dentro da Renamo não têm apoiado diretamente essas formas de resolução de conflitos dentro da própria Renamo, mas aqueles que fazem parte do grupo, ou se quisermos a facção que caminha diretamente com o Nhongo, têm de alguma forma apoiado. Eu queria fazer uma ligação singela em relação a esse apoio social que aos poucos o Nhongo vai conseguindo. De um lado, como nós verificamos no discurso que ele fez há 2 a 3 dias atrás, a chamar uma total atenção à Nhamatanda pelo fato de terem, de alguma forma, perseguido os seus filhos, até atormentado eles para que realmente o pai recuasse sobre as incursões que ele tem levado na estrada N1, mas a esse ponto eu queria associar ao fato de que não é o Nhongo que tem que
tomar atenção, por exemplo, às Forças de Defesa e Segurança ou ao Distrito de Nhamatanda como um todo. Porque o Distrito de Nhamatanda e as Forças de Defesa e Segurança, que temos que entender e que temos que olhar como a instituição mais alta entre todas as instituições que existem numa coletividade. Então, significa que neste momento, por exemplo, se o Mariano Nhongo aparece para um convívio mais normal na sociedade, a própria Procuradoria Provincial ou Geral da República já tem condições mais que suficientes, como o Reboco indicou, e muito bem, para tentar incriminá-lo sobre, por exemplo, essa chamada atenção que ele deu. Mas, do outro lado, se permitir, eu queria associá-lo a 3 elementos explicativos. A maneira como o Mariano Nhongo tem agido nos últimos tempos não se difere da fase inicial que a Renamo, o presidente de Acama, agia em 2012 e em 2013. Mas também não se diferencia da maneira como o presidente de Acama ou a própria Renamo agiam em 75 e em 76, que é a ideia de que, apesar de nós reconhecermos que existe uma instituição chamada Estado ou governo, que tem um povo, que tem um território e que tem suas leis a funcionar, nós vamos forçá-la, a esse governo do dia, a ceder sobre um conjunto de reciprocidade. Dentre elas, por exemplo, nunca vai falar em real o que realmente ele precisa. A questão do Nhongo não é a discussão sobre o DDR, nunca mencionou isso. A questão do Nhongo não é sobre as condições socioeconômicas que Moçambique vive e que todos nós sabemos. Algum tipo de fragilidade econômica, social e, por que não, algumas fragilidades do ponto de vista... Qual é o problema do Nhongo, então, Fidel? A minha percepção é que o problema do Nhongo é que ele deslegitima não só as lideranças da Renamo, mas ele deslegitima como um todo a lógica funcional da política moçambicana. Ele deslegitima a maneira como foi construída a cultura política em Moçambique e ele acredita que poderá, a partir disso, ganhar cada vez mais apoiantes rumo a esse intento que ele tem levado nos últimos tempos a cabo. Essa é uma linha da teoria dos jogos, é uma linha de que eu estou numa posição de desvantagem em relação ao meu partido, em relação ao governo do dia. O que eu tenho que fazer é pressionar para que esse governo do dia e todo um conjunto de regras institucionais, como os partidos, grupo da sociedade civil e outros, façam cedência em relação a reconhecer que outros grupos são importantes e alguns partidos políticos Bom, Fidel, voltaremos assim daqui a nada. Vou a Ricardo Raboco. Uma última abordagem. Estes ataques atribuídos a Mariano Nhongo, eles ocorrem depois do Presidente da República, no dia 7 de setembro, dia dos acordos de Lusaka, ter apelado à junta militar da Renamo a integrar o DDR. Portanto, um sinal de que ainda há espaço, um sinal de abertura para que este grupo possa fazer parte do DDR, portanto, inserir-se na sociedade e voltar à vida comum. Ao realizar estes ataques, que mensagem é que a junta militar ou Mariano Nhongo quererá dar, uma vez que já foi aberta a porta para que eles regressem, por um lado? Por outro lado, como é que se pode vislumbrar, do ponto de vista de cenários, o fim deste conflito na zona centro do país e, tal como outras experiências, quanto mais um conflito militar se estende, maior dinâmica ele ganha e maior inserção ao nível das zonas onde ele ocorre, vai ganhando, portanto, vai ganhando populações, vai legitimando as suas causas junto da população, e conhecemos as dificuldades que o nosso país tem, que acaba tornando um campo fértil para que essas causas ganhem algum relevo. A minha primeira questão é: abriu-se uma porta a qual Mariano Nhongo não quer entrar, por um lado. Por outro lado, temos esta outra questão de como é que podemos, em termos de cenário, projetar o fim deste conflito no centro do país. Bom, as portas tiveram sempre abertas, porque desde que
surge esse fenômeno da junta militar no interior da Renamo, apelos houve no sentido de que este grupo, que se supunha pequeno, pudesse, portanto, vir à razão e fazer parte deste movimento do DDR. Mas, por outro lado, o apelo pode, vindo por parte, portanto, do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, pode também ser um recado, no sentido de que nós já demos inúmeras chances para que este grupo pudesse juntar-se ao DDR e, como não acataram e, por via disso, não acederam a este movimento, então nós podemos persegui-los e eliminá-los fisicamente. Lá está, portanto, a ideia da teoria da liquidação das lideranças. Agora, pode ser funcional? Eu acredito que não, porque Mariano Nhongo é um estratega militar, é um militar, tem armas, está no mato, pode causar mais danos ao Estado do que eventualmente o Estado causar danos ao Mariano Nhongo, pelo menos a curto e médio prazo. Entretanto, cenários que se podem traçar em função disto, eu penso que há dois cenários. Manter-se a tentativa de reaproximação, mas isto passava por criar uma nova equipa, por criar novos grupos que podem, portanto, reaproximar Mariano Nhongo, não só das atuais lideranças da Renamo, como também com o Estado. Quando digo uma nova equipa, porque, como é sabido e publicamente apareceu o atual mandatário por parte do secretário-geral da ONU, Mirko Mazone, a dizer que Mariano Nhongo era intransigente, como que se estivesse a atirar a toalha ao chão. E por via disso é necessário que se renove a equipe de reaproximação com Mariano Nhongo. Há muita gente que pode muito bem conversar com Mariano Nhongo e chamar Mariano Nhongo à razão, e é verdade que isto pode envolver contrapartidas, tal como dizia no debate anterior, no sentido de uma eventual amnistia, e aí Mariano Nhongo poder ter toda a garantia, digamos, ser suficiente, que quando vier para a cidade não será perseguido e muito menos, portanto, molestado do ponto de vista físico. E o outro cenário que se pode aqui traçar é que esta negociação deve decorrer o mais breve possível. Porque estando a decorrer, neste momento, o DDR, e que os cidadãos veem qual é a vantagem de um processo de reintegração e em função, digamos assim, das benesses que se vão distribuindo para as pessoas que aderem a este pacote de DDR, isto pode motivar, digamos assim, isso é uma conjectura, espero que esteja errado, muitos jovens a se alistarem ao grupo de Mariano Nhongo para, num eventual processo de negociação e culmine com este processo de reintegração, possam, portanto, aparecer novas caras, novas pessoas ao processo de DDR, muito por conta, portanto, das vantagens e dos benefícios que isto possa trazer. Exato. Portanto, do seu entendimento, ainda é possível salvar o DDR, incluindo a junta militar da Renamo? Acho que ainda é possível? Ainda é possível, desde que tenhamos uma equipe capaz de se reaproximar a Mariano Nhongo. E essas equipas podem ser do interior da própria Renamo, tal como disse. Não é possível que neste momento não haja grupos que apoiam, mesmo que não seja ao nível material, mas do ponto de vista moral e de ideias a Mariano Nhongo, e que são muito próximos a Mariano Nhongo. Então é necessário que, como sociedade, como Estado, capitalizemos estes grupos, estas elites do interior da própria Renamo, para que possam, portanto, ajudar a esta reaproximação de Mariano Nhongo, quer com as lideranças atuais da Renamo e quer com o Estado e principalmente o governo de Moçambique. Portanto, na sua opinião, os interlocutores atuais que tentam fazer a ponte com Mariano Nhongo não estão a conseguir e, portanto, não são as pessoas certas. É isto que coloca. A avaliar pelo discurso do Mirko Mazone, que, portanto, é a pessoa que, pelo menos do ponto de vista público, tentou encetar negociações com vista a trazer Mariano Nhongo à razão. E disse muito claramente que Mariano Nhongo estava a ser intransigente. Então, esse discurso, tal como disse, é quase que atirar a toalha ao chão. É quase que mostrar que ele não é capaz
de poder, portanto, reaproximar Mariano Nhongo com o governo e com a própria Renamo. Então, é neste sentido que defendo que é preciso capitalizar outras pessoas, outras elites, seja do interior da Renamo e mesmo também ao nível do próprio governo de Moçambique ou ao nível da sociedade civil. Eu penso que há pessoas idôneas que podem muito bem desempenhar esta função de negociar e trazer Mariano Nhongo, portanto, à razão. Exato. Professor Carlos Raboco, muito obrigado. Vou ao Fidel Terenciano. Fidel Terenciano, faço a mesma questão. Abriu-se novamente uma porta para Mariano Nhongo, ele não entrou. A segunda questão é, em termos de cenários, como é que se pode resolver o conflito no centro do país? Começa a ganhar cada vez mais força este argumento de que, alterando os atores que tentam convencer Mariano Nhongo a negociar e a discutir, poderá mudar alguma coisa. Portanto, no sentido de que os interlocutores, neste momento, não estão a funcionar, e se mudassem de buscar pessoas influentes dentro da Renamo ou fora, eventualmente se poderia conseguir alguma aproximação. Concorda com esta opinião? Mas vamos também à questão da porta que foi aberta no dia 7, que ainda no mesmo mês temos uma reação violenta, com 4 ataques. Então, Mocico, mais uma vez, que agora mais do que nunca, Mariano já tem que recuar democrático e que esse Estado tem um conjunto de regras que devem ser respeitadas. Se nós não concordamos sobre um conjunto de valores que existem dentro desse Estado, pode fazer projetos interpretativos alternativos, mas sempre baseado na lei, mas sempre baseado nos valores mais sublimes que a Constituição da República de Moçambique, pelo menos, exige. Eu penso que a porta que o governo ilustrou e tem ilustrado constantemente nos seus argumentos e nas apresentações públicas é de salutar, mas deve ser reavaliado mais uma vez a maneira como nós realmente temos colocado essas aberturas para que o Mariano Nhongo e todo um conjunto de pessoas que têm trabalhado juntos aceitem essas aberturas como aberturas reais, justas, sinceras e que realmente criem incentivos sociais e políticos para sustentar os seus micros motivos. Porque os micros motivos que levaram ao surgimento do Mariano Nhongo são aqueles que todos nós conhecemos. É a eleição do SUFO, que ele não concordou com os modos pelo qual o SUFO ocupou esse espaço. Ele entendia que, pelo menos, poderia ter ocupado uma das posições, ou, se quisermos, poderia ter uma pessoa um pouco mais próxima dela, poderia ter ocupado a posição dentro da Renamo. Agora, as divergências